Você já imaginou o que aconteceria quando os dois feiticeiros mais poderosos de Jujutsu Kaisen finalmente se enfrentassem? A batalha de Satoru Gojo e Ryoma Sukuna foi um dos momentos mais aguardados da história do mangá. Mas você sabia que Gojo conseguiu fazer algo que ninguém jamais havia feito antes? Ele usou a técnica reversa para restaurar essa técnica inata após uma expansão de domínio, algo considerado impossível até então. Mesmo assim, o desfecho dessa luta deixou todos os fãs em choque. Hoje vamos reviver cada momento desse confronto épico que mudou para sempre o mundo de Jujutsu Kaisen. E aí galera, eu sou o Vini e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Liberdade Nerd. Hoje vamos falar sobre um dos confrontos mais aguardados e impactantes da história dos mangás, Satoru Gojo vs Ryoma Sukuna. Desde o capítulo 2 de Jujutsu Kaisen, quando Gojo se mostrou contra o recém-encarnado Sukuna, o Rei das Maldições prometeu matar o mais forte. Essa luta estava destinada a acontecer. As expectativas só aumentaram à medida que fomos entendendo toda a capacidade de Gojo e tendo uns pequenos vislumbres de poder total de Sukuna. Mas antes de mergulharmos nessa batalha épica, não esquece de deixar seu like e conferir sua inscrição aqui no canal para fortalecer o domínio desse conteúdo. Agora vamos destrinchar essa luta por completo, comentando os momentos mais importantes e explicando todas as técnicas usadas nesse confronto entre os dois mais fortes. Para entender a importância dessa luta, precisamos de uma rápida contextualização. Com o fim do jogo do abate, os planos de Kenjaku estavam quase chegando a seu clímax. Gojo havia sido liberado do reino da prisão, e Sukuna estava com um novo receptáculo, Megumi Fushiguro, além de ter atingido todo o seu potencial. Os próximos movimentos de todos dependiam de uma coisa: o resultado da batalha marcada para o dia 24 de dezembro. De um lado, Kenjaku não teria chances caso Sukuna perdesse. Do outro, os protagonistas teriam que tentar finalizar Sukuna caso Gojo perdesse, além de ainda terem que lidar com Kenjaku. As respostas não poderiam ser mais altas, e foi nesse cenário que Gojo fez o primeiro movimento, estabelecendo ali que Sukuna era o desafiante para o título de mais forte, e não o contrário. O auxiliar de Chi ergueu uma barreira no topo do prédio mais alto de Shibuya para ocultar ao máximo a energia que seria liberada. O Tahime, com sua técnica inata, amplificou as reservas e a liberação de energia de si mesmo, Gankuganji e Gojo ao máximo. Como resultado, Gojo lançou um vazio roxo com 200% da sua liberação normal. Um verdadeiro laser atingiu Sukuna a mais de 4 km de distância, varrendo tudo no caminho. Era apenas a abertura da luta, mas já estabelecido o clima que estava desafiando quem pelo título. Sukuna, mesmo tendo sido surpreendido pela repentina liberação de energia, não estava abalado. O Rei das Maldições rapidamente curou seus braços e rebateu as provocações de Gojo, deixando claro que para ele o usuário dos 6 olhos era apenas mais um adversário a ser derrotado. Gojo comentou que não teria dificuldades em bater em Sukuna, já que Megumi se parecia muito com Toji, com quem já havia lutado antes, porém eles partiram para o combate corpo a corpo. Sukuna utilizou a amplificação de domínio para conseguir atingir Gojo através do Mugen, mas mesmo assim se mostrou em desvantagem. Gojo, combinando a atração do brilho azul e a repulsão do vermelho, jogou Sukuna através do monumento e controlou a luta utilizando o terreno. Enquanto os feiticeiros que assistiam a luta através da transmissão feita pelos corpos da Beimei, teorizavam sobre qual seria o resultado caso ambos expandissem seus domínios. Gojo e Sukuna responderam essa pergunta expandindo seus domínios simultaneamente. O vazio ilimitado de Gojo, a técnica divina de expandir seu domínio inato com refinamento máximo de barreira, enfrentou o santuário malevolente de Sukuna, que podia ser expandido sem a delimitação de espaço de uma barreira. Dentro da barreira, houve um empate. Os acertos garantidos se encontravam e se anulavam. Quem fosse incapaz de continuar mantendo o domínio primeiro, seria atingido pelo acerto garantido do oponente. Porém, no exterior da barreira a história era outra. O domínio de Sukuna tinha um alcance máximo de 200 metros, o que significava que a barreira do vazio limitado não encapsulava toda a área efetiva do santuário. O exterior da barreira de Gojo estava sendo bombardeada por uma infinidade de cortes do Sukuna. O resultado? A barreira de Gojo foi aniquilada, deixando vulnerável ao acerto do santuário que permanecia de pé. Impossibilitado de usar a técnica inata por ter acabado de expandir seu domínio, como um Gojo sairia vivo dessa situação? Foi nesse momento que Gojo fez algo nunca visto antes. Começou a se curar com técnica reversa enquanto anulava a infinidade de cortes de Sukuna. Ele estava usando sua técnica reversa com liberação máxima para neutralizar o acerto garantido do santuário malevolente. Um feito absurdo que provavelmente só poderia ser replicado por Hakari com a sua pseudo-imortalidade. Mesmo com o uso de energia otimizado pelos 6 olhos e suas grandes reservas, usar a técnica reversa nessa intensidade por muito tempo seria custoso. Então, usando o domínio simples em pequenas bestas para negar o acerto garantido de se curar com mais eficiência, Gojo continuou lutando corpo a corpo com Sukuna. Em um momento crucial, Gojo parou de se curar brevemente e encurtou a distância e abraçou Sukuna, acertando o vermelho em cheio, jogando o rei com força total contra seu próprio santuário. O feiticeiro mais forte da Era Moderna tinha acabado de fazer o impossível. Gojo usou sua técnica reversa para recuperar sua técnica inata que estava superaquecida pela expansão de domínio, algo sem precedentes que eliminava a principal desvantagem de um domínio. Como foi explicado posteriormente, a técnica inata está marcada no cérebro, numa região à direita do cóccix pré-frontal. O ato de recuperar a técnica inata é danificar essa área do cérebro com energia amaldiçoada, e logo em seguida recriá-la com técnica reversa, forçando o reset do ciclo de resfriamento da técnica pós-domínio.
Enquanto todos estavam boquiabertos com essa façanha, Gojo questionou Sukuna se ele conseguia expandir ainda mais o alcance de seu santuário. Sukuna fez justamente isso, e em resposta, Gojo expandiu novamente seu domínio, mas dessa vez, o resultado foi diferente. As condições da barreira vinham se investindo. O exterior ficou mais resistente que o interior, suportando os cortes. Os mais fortes retornaram à luta corpo a corpo, mas Gojo começou a perceber peculiaridades. Sukuna estava usando a amplificação de domínio ao mesmo tempo que sua expansão, algo inédito, mas não impossível, já que os cortes eram projetados pela expansão e não pelo Sukuna diretamente. Além disso, Sukuna estava se esforçando constantemente para manter o contato físico. Gojo percebeu que Sukuna havia desativado o acerto do santuário dentro da barreira e ficado suscetível ao acerto do vazio ilimitado. Sukuna havia presenciado o vazio ilimitado através de Itadori anteriormente e sabia que o acerto garantido afetava apenas aqueles que não estivessem tocando em Gojo. Ele se aproveitou disso e usou a amplificação para fazer um voto de restrição, cancelando o acerto dentro da barreira para fortalecer o acerto no exterior, destruindo novamente a barreira de Gojo. Dessa vez os cortes eram superficiais. Gojo estava usando a emoção da pétala decadente, a mesma técnica antidomínio apresentada por Naobito contra Dago em Shibuya. Ela repele o acerto garantido com energia amaldiçoada equivalente, sendo muito eficiente contra acerto garantido simples, como os cortes de Sukuna. Sem perder tempo, Gojo expandiu seu domínio pela terceira vez, mas agora engolindo toda a área do santuário com a barreira. Para compensar a diluição da força do domínio devido à grande área, Gojo imediatamente diminuiu muito o tamanho da barreira, deixando o domínio ultradenso enquanto ainda continha a expansão de Sukuna. A experiência de Gojo com o reino da prisão permitiu que ele visualizasse esse espaço tão pequeno sem problemas, demonstrando sua capacidade adaptativa excepcional com barreiras, algo que impressionou até mesmo Kusakabe. O domínio se sustentou e Gojo finalmente alcançou uma situação estável. Sukuna, em resposta, diminuiu muito o alcance de seu domínio, aumentando a potência dos cortes, que, aos poucos, danificavam a barreira. Isso gerou uma situação em que o primeiro a ter seu domínio destruído ficaria em desvantagem. No instante em que a barreira se desfez por causa dos cortes, o santuário de Sukuna também caiu. Gojo havia conseguido causar dano suficiente a Sukuna a ponto dele não conseguir manter seu domínio. Ambas as expansões caíram simultaneamente. Os dois partiram para o corpo a corpo novamente, enquanto Gojo se perguntava por que Sukuna estava lutando de forma tão arriscada, evitando usar as 10 sombras ou Mahoraga. Sukuna tinha acesso às memórias de Megumi, e sabia sobre o Shikigami que havia matado um usuário de 6 horas antes. De repente, os leitores viram Dharma Chakra de Mahoraga girando uma vez e o nariz de Gojo sangrando. Gojo pareceu não se importar com o sangramento enquanto expandia novamente seu domínio junto com Sukuna, que ao ver Gojo restaurando sua técnica inata com técnica reversa, já foi capaz de replicar o feito. As condições de vitória estavam claras. Se Gojo conseguisse causar dano suficiente em Sukuna ao ponto de ele não conseguir manter seu santuário antes dos 3 minutos, ele ganharia devido ao acerto brutal do seu domínio. Gojo demonstrou uma vantagem no combate dentro do domínio, e Sukuna saiu com mais dano do que antes. Apesar de empatados em velocidade de expansão e uso de técnica reversa, o tempo que Sukuna precisou para curar os danos recebidos no último confronto deu uma vantagem de instantes para Gojo, um centésimo de segundo. Isso bastou para que Sukuna fosse atingido brevemente pelo fluxo infinito de informações do vazio limitado. O colapso do santuário ocorreu por 2 minutos e 40 segundos depois da expansão, deixando Sukuna exposto à totalidade do acerto garantido de Gojo. Porém, antes que Gojo pudesse finalizar o oponente, surgiu das sombras o General Divino Mahoraga. Antes que Gojo pudesse destruir o Shikigami com um golpe, a espada de 8 empunhaduras atingiu o domínio, estraçalhando. Mahoraga já havia se adaptado ao vazio ilimitado. Como Mahoraga já estava adaptado ao vazio limitado, sendo que esse seria o primeiro contato do Shikigami com o acerto garantido, aí veio a grande jogada de Sukuna nessa luta. Para que Mahoraga se adaptasse a algo, Mahoraga ou seu usuário devem suportar o fardo da técnica em questão até o processo de adaptação, ou girar da roda acabe, sendo vulnerável a ela até lá. Sukuna, sabendo disso, deixou a roda cobrindo a alma de Megumi. Os acertos garantidos estavam se anulando enquanto ambos os domínios estavam abertos. Porém, enquanto Sukuna não usava a amplificação, ele fazia com que o comando de acerto garantido do seu próprio domínio cobrisse a si mesmo, mas não a alma de Megumi. Em resumo, das 5 vezes que os domínios se encontraram, Sukuna, ao menos por um curto período de tempo por vez, deixava que o acerto do vazio ilimitado atingisse a alma de Megumi, que recebia todo o fato do acerto e dava continuidade à adaptação do Mahoraga. Gojo planejou expandir seu domínio novamente para derrotar Mahoraga rapidamente com um único golpe. Porém, sangue jorrou do seu nariz. O método de restaurar sua técnica com energia reversa era extremamente arriscado, e Gojo executou 5 vezes. Seu cérebro havia recebido danos seríssimos e ele já não era capaz de expandir seu domínio. Por outro lado, Sukuna, que não havia abusado tanto da técnica, se preparou para finalizar Gojo com uma última expansão. Porém, o santuário se desfez antes mesmo de ser contemplado. Por quê? Porque Sukuna sangrava pelos olhos e pelo nariz.
Os 10 segundos de exposição desprotegida ao vazio limitado causaram dano bastante para nivelar o jogo. Sukuna também não conseguiria expandir mais seu domínio. A luta partiu para seu clímax. O Sakabe explicou como um Gojo usava seu brilho azul instantes antes de conectar um soco para amplificar ao máximo o impacto. Gojo demonstrou vantagem graças à versatilidade do ilimitado e por ser superior no Taijutsu. Sukuna precisava escolher quando usar amplificação para acertar Gojo e quando deixar a roda do Mahoraga, que agora estava sobre sua cabeça, se adaptar ao infinito. Iniciou-se uma corrida contra o tempo. A roda deveria girar mais 3 vezes para que Mahoraga se adaptasse à inviolabilidade de Gojo. A roda já começou dando seu segundo giro, enquanto a tensão entre os feiticeiros aumentava. Gojo, combinando o uso de versos do brilho azul e combate corpo a corpo, acertou Sukuna, causando um terceiro giro. Em um momento crucial, Gojo atirou o vermelho de ângulo cego, esperando que Sukuna não fosse capaz de reagir. Mesmo assim, Sukuna rapidamente usou a amplificação de domínio para mitigar o dano de impacto inicial, mas não percebeu que o vermelho ainda não havia explodido. A técnica então fez uma volta por trás do prédio atrás de Sukuna e o atingiu em cheio nas costas, abrindo espaço para um soco certeiro que estava com as partículas negras do Kokusen. O impacto de um Kokusen, amplificado pelo azul, foi o bastante para nocautear momentaneamente o Rei das Maldições. Entretanto, das sombras surgiu novamente Mahoraga, que havia no último instante se adaptado completamente ao infinito e já cortou o peito de Gojo imediatamente após emergir das sombras, com sua liberação claramente diminuindo, demorando mais para se curar do que normal. Enquanto um Mahoraga já adaptado, Gojo e todos assistindo consideraram pela primeira vez que a derrota era uma possibilidade real. Entretanto, outro sentimento ecoava na mente de Gojo: satisfação. Sukuna estava preenchendo a solidão de que vem de seu mais forte. Sentir que poderia perder foi o melhor combustível para o feiticeiro mais forte, que, mais do que nunca, daria tudo de si. Gojo abriu espaço e começou a recitar encantamentos para restaurar sua liberação de energia. Graças ao boost do Kokusen, Gojo rapidamente juntou energia para disparar um vermelho em Mahoraga, que Sukuna defendeu com a fuga dos coelhos. Com uma Mahoraga capaz de anular um Mugen, Sukuna podia dar suporte ao Shikigami ou usar bestes para ele encaixar golpes, 2 contra 1. Sukuna ainda invocou mais um Shikigami, o Agito, tornando a situação ainda mais desfavorável para Gojo. Gojo percebeu que ele precisaria priorizar destruir o Agito com um único golpe para que ele não curasse Sukuna. Por outro lado, Sukuna tinha como prioridade não deixar com que Gojo usasse seu rosto, já que, com apenas 100% da liberação da técnica, o golpe seria fatal no estado em que ele estava. Começou o último round da luta. Sukuna pediu para que Mahoraga o interestivesse, e o Shikigami respondeu com mais um giro da roda, seguido de um inédito corte à distância que arrancou o braço de Gojo e cortou um prédio ao fundo. Gojo não se abalou, e mesmo sem o braço e com técnica reversa cada vez mais lenta, conseguiu achar uma breve oportunidade de se livrar de Agito, com uma amplificação de feitiço azul com a liberação máxima de energia. A técnica obliterou o Shikigami enquanto subia em direção ao céu. Com essa deixa, Gojo daria mais um show de Jujutsu. Enquanto Sukuna experienciava o nervosismo pela primeira vez em 1000 anos, Gojo estava cada vez mais animado e ganhando mais momento, o que seria amplificado por mais 2 Kokusen contra uma Mahoraga. Dominando completamente a dupla, Gojo começou a recitar encantamentos referentes ao vermelho, o que ligou um alerta em Sukuna. Antes da ativação de uma técnica muito poderosa, acontece um pico de energia no feiticeiro, e Sukuna julgou corretamente que o Gojo estava prestes a liberar o vermelho. Ao invés de disparar o vermelho em linha reta, Gojo fez um disparo para o alto. Imediatamente Sukuna percebeu o que estava acontecendo. Gojo pretendia chocar esse vermelho com o azul que ainda estava nos céus e formar de forma nada convencional o vazio roxo. Sukuna desesperadamente ordenou que Mahoraga interrompesse a formação da técnica. O Shikigami partiu em velocidade máxima em direção ao azul, com a intenção de desfazê-lo, já que ele estava adaptado ao azul. Entretanto, Gojo usou a atração indiscriminada do azul a seu favor para ganhar velocidade, atraindo ele mesmo em direção ao azul e ultrapassando Mahoraga, que não era afetado por já estar adaptado. A adaptação havia saído pela culatra na pior hora possível. Paralelamente, Sukuna lançou água pressurizada em direção ao vermelho para causar uma explosão precoce e impedir a colisão dos infinitos. Mas a água foi atraída e desfeita pelo azul, já que Gojo rapidamente começou a dizer encantamentos referentes à técnica do azul, renovando a liberação da técnica. E assim ocorreu a colisão de 2 infinitos, atração e repulsão, se combinando para formar o vazio roxo, que cobriu parte de Shibuya vaporizando Mahoraga e seu Dharma Chakra, além de causar um dano seríssimo a Sukuna. Gojo explicou que nunca havia feito um roxo sem um alvo específico, sendo a primeira vez em que ele se explodiu com essa técnica. Nesse momento, Gojo estava com sua liberação de energia e técnica reversa restauradas graças ao momento proporcionado pelos 2 Kokusen, enquanto Sukuna estava com sua cura cada vez mais lenta e sem seu Mahoraga. Depois de ficar na vantagem por grande parte da luta e apresentar esse show de Jujutsu, parecia que a vitória estava declarada para Satoru Gojo,
mas o destino tinha outros planos. O pós-capítulo Vazio Roxo começou de forma inusitada, com Gojo conversando com Geto no que parecia ser um saguão de um aeroporto. Logo ficou claro que Gojo havia morrido, mesmo que não soubéssemos exatamente quando nem como. Gojo destacou que Sukuna se mostrou insanamente forte e que mesmo sem as 10 sombras ele poderia ter perdido. Uma afirmação forte vinda de alguém tão orgulhoso. Ele simpatizou com a solidão de Sukuna, já que ambos compartilhavam dela em algum grau. Você pode admirar o desabrochar de uma flor, mas não pode pedir que ela o entenda. Junto com a força absoluta também vem a solidão, e ambos, Gojo e Sukuna, entendiam isso como ninguém. Gojo comentou que desde seu físico aperfeiçoado ao longo dos anos, até seu poder explosivo, ele havia dado tudo de si para tentar alcançar Sukuna e fazer com que ele soubesse que não estava sozinho. Porém, apesar de ter sido divertido, Gojo se sentiu meio decepcionado que Sukuna, no fim das contas, não poderia dar tudo de si contra ele. Gojo então disse que pelo menos ele não morreu por causa da idade ou alguma doença, mas sim por causa de alguém mais forte que ele. Uma coisa muito interessante de se observar é que Gojo não nutre qualquer ódio por Sukuna, apesar de tudo. Mais de um ano depois do ocorrido e 6 meses depois do final do mangá, o autor Gege Akutami veio a público para dar uma resposta definitiva sobre como Gojo morreu, já que essa cena foi completamente em off, deixando um ar de dúvida. Segundo Gege, o golpe atingiu Gojo aconteceu logo depois que Kusakabe disse: "Essa é a vitória do Gojo". No final do capítulo anterior, Gojo abaixou a guarda depois de derrotar Mahorada, acreditando que Sukuna não tinha mais como enfrentar o Inimitado. Se fosse o Gojo de sempre, provavelmente teria percebido que algo estava errado e pelo menos teria se esquivado do golpe fatal, mas naquele momento, sua confiança o traiu. Sukuna realizou um voto vinculativo para executar um corte final de forma muito mais rápida considerando a situação em que se encontrava. Com esse voto, Sukuna não precisaria de um encantamento verbal, não precisaria de selos de mão e não precisaria direcionar o golpe com uma das mãos, em troca de ser obrigado a fazer esse processo em todas as próximas vezes em que fosse usar o corte. Essa explicação ajudou a entender como Sukuna foi capaz de surpreender Gojo, mas ainda deixou debate na comunidade sobre se o usuário 6 olhos não seria capaz de prever o corte e desviar, considerando todas as suas habilidades. Vocês viram como Gojo domina várias técnicas incríveis como o Vazio Roxo? Imagina se você pudesse criar desenhos tão impressionantes quanto os personagens que acabamos de analisar. Sabe aquela sensação de admirar um anime incrível como Jujutsu Kaisen e pensar, cara, eu queria muito saber desenhar isso. Eu já estive exatamente nesse lugar. É por isso que eu preciso compartilhar algo que mudou completamente a minha relação com o mundo dos animes, o método fanart. Este não é apenas mais um curso de desenho, é um sistema comprovado que já ajudou mais de 150 mil pessoas a desenhar seus personagens favoritos de anime, mesmo sem ter um famoso dom para desenho. O mais incrível, você consegue resultados desde o primeiro dia. Sim, você vai desenhar seu personagem favorito logo na primeira aula, usando técnicas que simplificam o processo e tornam um aprendizado muito mais rápido. Olha, eu sei que muitos de vocês já tentaram tutoriais no YouTube que prometem ensinar a desenhar, mas acabam sendo complicados demais ou não mostram realmente o passo a passo completo. O método Fanart é diferente. A Mayara Rodrigues, criadora do método, desenvolveu um sistema que quebra todas as barreiras que impedem as pessoas de aprender a desenhar. Ela transformou anos de estudo em um processo simples que qualquer pessoa pode seguir. Se você é fã de animes assim como eu, não perca essa oportunidade. Clique no link na descrição deste vídeo e o melhor, tem garantia total de satisfação. Se você não ficar satisfeito, recebe seu dinheiro de volta sem risco algum. Imagine poder criar suas próprias versões de batalhas épicas como esta entre Gojo e Sukuna que acabamos de analisar. Isso é possível com o método Fanart. A luta entre Satoru Gojo e Hiromi Sukuna ficará marcada para sempre na história de Jujutsu Kaisen, como um dos confrontos mais épicos e impactantes. Ela não apenas demonstrou o limite do poder de ambos personagens, mas também explorou temas profundos como a solidão, força absoluta e a natureza da feitiçaria. Gojo provou ser digno do título de feiticeiro mais forte da era moderna, demonstrando técnicas de adaptabilidade nunca vistas antes. Sua capacidade de usar técnica reversa para restaurar essa técnica inata após uma expansão de domínio revolucionou o entendimento da feitiçaria. Por outro lado, Sukuna confirmou seu status como rei das maldições, mostrando não apenas poder bruto, mas também uma inteligência tática impressionante ao usar uma Mahorada e a alma de Megumi para contornar as limitações de suas técnicas. O desfecho inesperado da luta com a morte de Gojo mudou completamente o rumo da história e deixou os fãs em choque. Mas como o próprio Gojo disse, ele pelo menos não morreu por causa de idade ou alguma doença, mas sim por causa de alguém mais forte que ele. Um fim apropriado para alguém que viveu pela batalha. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre Jujutsu Kaisen e outros animes. Comenta aí embaixo qual foi seu momento favorito dessa batalha épica e comenta se você concorda com o resultado da luta. Eu particularmente acho que Gojo merecia ter ganhado. Até o próximo vídeo.